Anatomia do espírito. Necessitam de se voltar a concentrar no vosso centro de poder até receberem uma impressão do tipo de poder que essa pessoa tem em relação a vocês. Assim que tiverem em vista a lição em vez do mestre, terão alcançado um benefício importante de visão simbólica. Vem essa verdade a ser-vos entregue através do desafio. Sexto, simplifiquem os vossos requisitos para a cura. Os requisitos para curar qualquer doença são essencialmente os mesmos. Pensem na doença como uma perturbação de poder, quase como uma avaria técnica. Assim que identificarem qual a verdade sagrada que se aplica à vossa situação, organizem o vosso processo de cura interior em redor da aprendizagem e a partir dessa verdade. Combinem a vossa cura interior com qualquer tratamento médico convencional que seja essencial e cumpram o vosso programa. Procurem todo o apoio de que necessitarem e utilizem-no convenientemente. Lembrem-se de que a tarefa é progredir através das feridas, não viver nelas. Não percam tempo a pensar, agir ou rezar como vítimas. Sentirem-se vitimizados só agrava a vossa doença e, ao tornar-se um estado de espírito permanente, transforma-se numa doença só por si. Façam tudo o que for necessário para apoiar o vosso corpo físico, tal como tomar os remédios apropriados, manter um programa de exercício diário e comer convenientemente. Em simultâneo, façam tudo o que for necessário para apoiar o vosso corpo energético, tal como libertarem-se de questões inacabadas e perdoarem ofensas do passado. Façam as mudanças pessoais que sejam necessárias para que a cura tenha lugar. Deixem aquele emprego ou casamento fatigante. Comecem a praticar meditação ou aprendam a fazer ski. As modificações específicas que fazem não são a questão mais importante. A questão é fazer realmente as modificações que a cura exige. Falar não cura, agir sim. Embora seja essencial esforçarem-se por manter uma atitude positiva, seja qual for a doença, a cura exige dedicação e empenho. A visualização não resultará se a praticarem apenas uma vez por semana. Nenhum corpo fica em forma só com uma ida ao ginásio. Curar o corpo ou as contrariedades da vida de alguém, ou desenvolver a visão simbólica, requer prática e atenção diárias. Curar uma doença, especialmente, pode ser uma ocupação a tempo inteiro, apesar de poderem simplificar os passos necessários para realizar a tarefa. Se estiverem a usar um pacote de cura complexo, ou seja, várias terapias e terapeutas diferentes, vários médicos, vários programas herbanários e vitamínicos, e estiverem a progredir pouco ou nada, podem estar, na verdade, a bloquear a vossa própria cura. Pode ser que tornarem-se saudáveis vos ameace mais do que imaginam. Talvez sejam incapazes de se libertar de qualquer coisa do passado ou talvez recobrar a saúde alterasse o equilíbrio de poder entre vocês e outra pessoa. Pensem bem nisto, já que, obviamente, algumas doenças são genuinamente mais graves do que outras e a ausência de cura nem sempre assinala que estejam a bloquear o vosso processo de cura. Mas se 10 terapias e terapeutas diferentes não forem suficientes para trazer à vossa vida algum grau de cura, então devem considerar a possibilidade de interferência consciente ou inconsciente
ou a possibilidade muito real de que a vossa cura inclua a preparação para deixar esta vida física. Sétimo, simplifiquem a vossa espiritualidade. Todos os meus estudos terrenos do céu me levaram à conclusão de que o céu não é um reino complicado. Portanto, a teologia pessoal de cada um não deve ser complicada. Procurem acreditar apenas naquilo que o céu emitiu como essencial. Por exemplo, todas as circunstâncias podem mudar num instante e toda a doença se pode curar. O divino não está limitado pelo tempo, espaço ou preocupações físicas humanas. Sejam consistentes, vivam aquilo em que acreditam. A mudança é constante. Toda a vida atravessa fases de mudança difícil, assim como de paz. Aprendam a acompanhar o fluxo da mudança em vez de tentarem impedir que a mudança ocorra. Nunca esperem que outra pessoa vos faça felizes. A felicidade é uma atitude e uma responsabilidade íntima e pessoal. A vida é essencialmente uma experiência de aprendizagem. Todas as situações, contrariedades e relações contêm uma mensagem que vale a pena aprender ou ensinar aos outros. A energia positiva resulta mais eficazmente do que a energia negativa em toda e qualquer situação. Vivam o momento presente e pratiquem o perdão aos outros. Nada se ganha em acreditar que o céu pensa e age de formas complexas. É bem melhor e mais eficaz aprender a pensar da mesma maneira que o céu, em verdades simples e eternas. Há todas as probabilidades de termos tornado as nossas vidas muito mais complexas do que têm de ser. Alcançar a saúde, a felicidade e o equilíbrio energético resume-se a decidir concentrar-se mais no positivo do que no negativo e viver de uma maneira espiritualmente congruente com o que sabemos ser a verdade. Só o assumir esses dois compromissos é suficiente para permitir que o poder contido no nosso sistema biológico divino influencie o conteúdo e o sentido das nossas vidas. É suposto aprendermos as mesmas verdades e permitirmos que a nossa divindade funcione dentro e através de nós. É uma tarefa simples, embora nada fácil. Os lugares e as pessoas nas nossas vidas são diferentes, mas os desafios que para nós representam são idênticos, bem como as influências que esses desafios têm sobre os nossos corpos e espíritos. Quanto mais capazes formos de aprender essa verdade, mais podemos desenvolver a visão simbólica, a capacidade de ver através de ilusões físicas e reconhecer a lição que nos é oferecida pelos desafios da vida. 2. Feitos à imagem de Deus. Desde que recebi as minhas primeiras intuições médicas, tenho consciência de que são basicamente sobre o espírito humano, apesar de descreverem problemas físicos, e ainda que eu utilize termos energéticos para explicar a outras pessoas. Energia é uma palavra neutra que não evoca quaisquer associações religiosas nem receios profundos quanto à relação da pessoa com Deus. É muito mais fácil uma pessoa ouvir dizer: a tua energia está esgotada, do que o teu espírito é tóxico. No entanto, a maior parte das pessoas que me procuram estiveram de facto em crises espirituais. Escrevi-lhes as suas crises como perturbações energéticas,
Mas fazer isso não foi tão útil quanto teria sido discuti-las também em termos espirituais. Por fim, incorporei a linguagem espiritual nas minhas descrições energéticas, depois de me ter apercebido das congruências entre os chakras orientais e os sacramentos religiosos ocidentais. Aconteceu subitamente, durante um dos meus workshops sobre anatomia energética. Enquanto fazia a palestra de abertura, desenhei 7 círculos no quadro, alinhados verticalmente, representando os centros de poder do sistema energético humano. Quando me virei de frente para os círculos vazios, fui atingida pelo facto de não só existirem 7 chakras, como também 7 sacramentos cristãos. Nesse momento compreendi que as suas mensagens espirituais eram as mesmas. Mais tarde, quando investiguei e explorei as suas similaridades mais a fundo, fiquei a saber que a Cabala também tem 7 ensinamentos correspondentes. As congruências destas 3 tradições levaram-me a ver que a espiritualidade é muito mais do que uma necessidade psicológica e emocional. É uma necessidade biológica inerente. Os nossos espíritos, a nossa energia e o nosso poder pessoal são uma e a mesma força. As 7 verdades sagradas que estas tradições partilham residem na essência do nosso poder espiritual. Instruem-nos sobre como direcionar o poder ou força vital que percorre o nosso organismo. Com efeito, corporizamos essas verdades nos nossos 7 centros de poder. Fazem parte do nosso sistema de orientação física e de orientação interior e são, ao mesmo tempo, um sistema de orientação exterior e universal para o nosso comportamento espiritual e para a criação de saúde. A nossa tarefa espiritual nesta vida é aprender a equilibrar as energias do corpo e da alma, do pensamento e da ação, do poder físico e mental. Os nossos corpos contêm um projeto imanente de cura. O livro do Gênesis descreve o corpo de Adão como sendo criado à imagem de Deus. A mensagem desta frase é simultaneamente literal e simbólica. Significa que as pessoas são cópias energéticas de um poder divino. Um sistema de 7 energias fundamentais, cujas verdades devemos explorar e desenvolver através desta experiência chamada vida. Quando compreendi que o sistema de energia humano incorpora estas 7 verdades, deixei de poder limitar-me a um vocabulário energético e comecei a incorporar ideias espirituais nos meus diagnósticos intuitivos, sendo o nosso modelo biológico também um modelo espiritual. A linguagem da energia e do espírito utilizados em conjunto cruzam uma variedade de sistemas de convicções. Abre vias de comunicação entre credos e até permite às pessoas regressarem a culturas religiosas que anteriormente tinham rejeitado, libertas de dogmas religiosos. As pessoas que vêm aos meus workshops têm adotado prontamente esta linguagem energético-espiritual para abordar os reptos inerentes à sua doença física, perturbações de stress ou sofrimento emocional. Ver o problema dentro do enquadramento espiritual acelera-lhes o processo de cura, pois acrescentam uma dimensão de significado e propósito à sua crise. Conseguem ajudar à própria cura
cocriam a sua saúde e recriam as suas vidas. Dado que todo o stress humano corresponde a uma crise espiritual e é uma oportunidade de aprendizagem espiritual, adquire-se discernimento quanto ao uso, abuso ou má orientação do próprio espírito, do poder pessoal, em quase todas as doenças. A origem da consciência, espírito ou poder humano é considerada divina na maior parte das tradições religiosas e culturais, desde os antigos ensinamentos gregos e hindus até aos chineses e maias. A maioria dos mitos de todas as culturas relata a interação divina com a humanidade em histórias de deuses que acasalam com seres humanos para gerar uma progenitura semelhante a deuses ou semideuses. Essa progenitura personifica todo o espectro do comportamento humano, desde grandes atos de criação, destruição e vingança a atos mesquinhos de ciúme, rivalidade e provocação, e a atos transcendentais de metamorfose, sexo e sensualidade. As culturas primitivas que criam essas mitologias divinas exploravam a sua natureza emocional e psicológica e os poderes inerentes ao espírito humano. Cada cultura expressava a sua própria perspectiva das transformações e passagens da jornada espiritual universal. A jornada do herói, na fraseologia de Joseph Campbell. Entre as histórias de Deus, no entanto, a tradição judaica é única porque Javé nunca é retratado como sendo sexual. Deus é referido como tendo uma mão direita e uma esquerda, mas a descrição nunca continua da cintura para baixo. Ao contrário de outras tradições espirituais, os judeus transferiram apenas qualidades humanas limitadas para Javé, mantendo uma relação mais distanciada com o seu divino inacessível. Quando a cristandade apareceu em cena, contudo, os seus seguidores, então ainda judeus, deram a Deus um corpo humano, chamando-lhe Jesus, o Filho de Deus. A grande heresia dos cristãos para outros judeus foi cruzar a divisão biológica e começar a sua nova teologia com um acontecimento bioespiritual, a Anunciação. Na Anunciação, o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela mereceu a graça do Senhor e dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. A implicação é que Deus é o pai biológico desta criança. Subitamente, o princípio divino abstrato do judaísmo, chamado Javé, estava a acasalar com uma mulher de raça humana. Os cristãos tornaram o nascimento de Jesus uma biologia teológica e utilizaram a vida de Jesus como prova de que a humanidade é feita à imagem e semelhança de Deus. Tanto os judeus como os cristãos acreditavam que os nossos corpos físicos, especialmente os corpos físicos masculinos, eram como o de Deus. Escritos teológicos mais contemporâneos têm posto em causa essa semelhança biológica, revendo-a como semelhança espiritual, mas a noção original de que somos biologicamente feitos à imagem de Deus permanece, em todo o caso, um aspecto literal e arquetípico importante da tradição judaico-cristã. O fio comum a todos os mitos espirituais
é de que os seres humanos são obrigados a fundir os seus corpos com a essência de Deus, de que queremos ter o divino nos ossos, no sangue e na nossa constituição mental e emocional. Nos sistemas de convicção pelo mundo fora, as concepções da natureza espiritual do divino refletem as melhores qualidades e características humanas. Uma vez que no nosso melhor somos compassivos, então Deus deve ser inteiramente compassivo. Uma vez que somos capazes de perdão, então Deus deve ser inteiramente clemente. Uma vez que somos capazes de amar, então Deus deve ser só amor. Já que tentamos ser justos, a justiça divina deve reger os nossos esforços de equilibrar o certo e o errado. Nas tradições orientais, a justiça divina é a lei do karma. No mundo cristão está subjacente à regra de ouro. Entretecemos-nos o divino, de uma maneira ou de outra, em todos os aspectos das nossas vidas, pensamentos e ações. Hoje, muitos investigadores espirituais tentam imbuir o seu cotidiano de uma consciência potenciada do sagrado, esforçando-se por agir como se cada uma das suas atitudes expressasse a sua essência espiritual. Esta vivência consciente é uma invocação, um pedido de autoridade espiritual pessoal. Representa o desmantelamento da clássica relação pai-filho com o Deus das antigas religiões e um avanço para a idade adulta espiritual. A maturação espiritual inclui não só o desenvolvimento da capacidade de interpretar as mensagens mais profundas dos textos sagrados, como também da leitura da linguagem espiritual do corpo. À medida que nos tornamos mais conscientes e reconhecemos o impacto dos nossos pensamentos e atitudes, a nossa vida interior, os nossos corpos físicos e vidas exteriores, deixamos de apreciar, de conceber um Pai, Deus, exterior, que cria para nós e de quem dependemos completamente. Como adultos espirituais, aceitamos a responsabilidade de co-criar as nossas vidas e a nossa saúde. A cocriação é de facto a essência da maturidade espiritual. É o exercício da escolha e a aceitação da responsabilidade por essas escolhas. Controlar o nosso poder de escolha é o desafio divino. O contrato sagrado que estamos aqui para cumprir. Começa por escolhermos quais serão os nossos pensamentos e atitudes. Enquanto que em tempos escolha significava a nossa capacidade de reagir àquilo que Deus criou para nós, agora significa que somos participantes naquilo que experienciamos, que co-criamos os nossos corpos físicos através da força criativa, dos nossos pensamentos e emoções. As 7 verdades sagradas da Cabala, os sacramentos cristãos e os chakras hindus
apoiam a nossa transformação gradual em adultos espirituais conscientes. Estes ensinamentos literais e simbólicos redefinem a saúde espiritual e biológica e ajudam-nos a compreender o que nos mantém saudáveis, o que nos faz adoecer e o que nos ajuda a sarar. As 7 verdades sagradas transcendem as fronteiras culturais e, a nível simbólico, constituem um mapa de estradas para a jornada da vida. Um mapa de estradas impresso no nosso modelo biológico. Os textos sagrados dizem-nos repetidas vezes que o propósito da nossa vida é compreender e desenvolver o poder do nosso espírito, poder que é vital para o nosso bem-estar mental e físico. Abusar desse poder desgasta-nos o espírito e expele a própria força vital dos nossos corpos físicos. Sendo a energia divina inerente ao nosso sistema biológico, todos os pensamentos que nos atravessam a mente, todas as convicções que acalentamos, todas as recordações a que nos apegamos, traduzem-se em ordens positivas ou negativas para os nossos corpos e espíritos. É magnífico vermos-nos através desta lente, mas também é intimidativo, porque nenhuma parte das nossas vidas ou pensamentos é impotente ou privada sequer. Somos criações biológicas de um modelo divino, assim que essa verdade passa a fazer parte da nossa mente consciente, nunca mais podem voltar a viver uma vida vulgar.